Meus amigos, quem é que falou que estadual não vale nada, hein? Tem cada história bacana em 2021, meu chapa. Aí vai dizer isso pro torcedor, fala, vale nada não. Melhor te mandar a merda. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa, porque, olha só, final de semana de títulos estaduais que se espalharam pelo Brasil e muita história bacana para muito torcedor que fazia tempo que não via seu time ser campeão, ou foi campeão em cima de um rival direto, viu seu time ser campeão invicto, coisa que não acontecia há 5 décadas, viu o time que não chegava à final chegar, mas perder por um tris, viu o artilheiro fazer 3 gols numa final. Enfim, tem tanta história bacana. Tem final com polêmica, como aconteceu, por exemplo, em Minas, com o Atlético Mineiro sendo campeão, fazendo aquilo que se esperava, mas o América caindo muito de pé, sem perder para o Atlético, um time muito forte, ainda saiu reclamando demais o Lisca, de questões que de fato acho que cabem muito questionamento, mas um trabalho maravilhoso do Lisca, acho que um trabalho promissor no Atlético Mineiro, com muitas peças de qualidade, e o Atlético voltando a ser campeão mineiro. Mas as historinhas que eu escolhi aqui, elas são 3, porque são personagens, são times, cada um com peculiaridades que mostram como a gente pode ter enredos muito interessantes nos campeonatos estaduais, sim, senhor. Como, por exemplo, o título do Paysandu. O Paysandu ganhou pela 49ª vez um título paraense. Bicampeão estadual em cima da Tuna Luso. E aqui está o grande charme dessa final, porque a Tuna não é campeã paraense desde 1988, um time que já sofreu uma barbaridade, um time que já penou, um time que já viu tudo que você puder imaginar de sofrimento, a Tuna já passou. E a Tuna tinha vantagem, tinha vencido o primeiro jogo, e aí vai decidir na casa do Paysandu, no jogo da volta, mas aí tem jogador expulso e acaba, assim, claramente não aguentando a pressão, e o Paysandu faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, com 3 gols do Gabriel Barbosa, que não é o Gabigol, camisa 9 do Paysandu, uma referência de área muito forte, fazendo gol como pivô, gol de todo jeito que você imaginar, e dando o título ao Paysandu, um título muito importante por tudo que esse time sofreu também na temporada, com muitos problemas, a comemoração dos jogadores, você vê que isso é muito relevante e que importa, porque você precisa entender os contextos de estadual, o que cada equipe pode fazer, o que é acessível e possível para cada contexto. Para o Paysandu, isso foi enorme. E para a Tuna Luso, é uma pena porque assim, são tantos anos sem chegar tão perto, né, sem sentir esse aroma do título, que dessa vez ficou ali, em algum momento, inclusive no 3-1, estava indo para os pênaltis, só que aí o Gabriel faz mais um, né? Eu nem lembro a última vez que um atacante fez 3 gols numa final, numa decisão, seja qual for o contexto, eu não lembro a última vez de você ter um hat-trick numa decisão valendo um título, que as imagens mostram que é relevante, que importa, que os jogadores sabem o peso que tem ali, muitas vezes é um voucher de alívio, né? De você conseguir não ser zoado por um rival, de você conseguir manter um trabalho, de você renovar um contrato, de às vezes ficar na prateleira para conseguir um novo contrato, e o choro dos jogadores da Tuna, assim, que sabem que ficaram tão perto, né, de fazer história. A Tuna sofreu tanto nos últimos 20, 25 anos aí, e poderia ter ganho um título histórico que acabou não vindo, mas o Campeonato Paraense desse ano tem 2 grandes histórias, né? A história de quem ganhou e a história de quem bateu na trave, a história de quem quase conseguiu um feito histórico, de quem quase conseguiu bater lá, né? Como eu falei, a Tuna é uma equipe que está aqui, ó, não ganha um título paraense desde 1988, recentemente até caiu para a segunda divisão do Campeonato Paraense, em 2020, inclusive, foi campeão da segunda divisão. Seria um retorno enorme para o time da Tuna Luso, mas a coisa acabou não andando. O título ficou com o Paysandu, está aí com 49 conquistas estaduais, né, um bicampeonato estadual. Por falar em bicampeonato, em tricampeonato, tem uma outra história muito boa que vem de Fortaleza,
do Campeonato Cearense com o título do Fortaleza, que é tricampeão, mais uma vez, estadual. Só que dessa vez, com um detalhe, o Fortaleza foi campeão invicto diante de um time que tem tido melhores resultados, né? O Ceará está muito bem na Sul-Americana, fez um Brasileirão excelente sob o comando do Guto Ferreira. O Fortaleza teve a troca de treinador, teve mudança de técnico, entrou o Vojvoda tentando se adaptar ainda ao que é o futebol brasileiro, e o Fortaleza consegue um título muito importante, não só por ser mais um tricampeonato na sua história, mas por ser um título invicto que, vejam só, não acontecia desde 1968. Há 53 anos que o Campeonato Cearense não tinha um campeão invicto e teve dessa vez. Então, um feito histórico para o Vojvoda, que ganha o seu primeiro título logo no primeiro campeonato que disputa com o Fortaleza, diante do Ceará, e um feito que não acontecia há 53 anos. Inclusive, o Ferroviário, no ano passado, lembrou isso, né? Que era o último campeão invicto em 1968, mas agora o futebol cearense tem um novo campeão invicto, o Fortaleza, com uma base que já vem de muito tempo, né, com jogadores que se repetem ali, Felipe Alves, Osvaldo, Wellington Paulista, Romarinho, muita gente importante, né, Bruno Melo, que já está nas conquistas, muita gente que inclusive viveu momentos delicadíssimos no Fortaleza, mas que foi crescendo junto com o clube, se estabilizando. O time conseguiu escapar ano passado do rebaixamento na temporada passada do Brasileiro, teve mudança de técnico para essa temporada, é uma aposta em um técnico estrangeiro, mas que conseguiu estabelecer modelo e, assim, golear muitos adversários. Logo quando chegou, fez goleada de 6-1, de 6-0, jogos sem tomar gol, jogos espremendo os adversários. Na final, em jogo único, por ter a melhor campanha, tinha a vantagem do empate. E aí não foi um jogo de um volume absurdo, mas foi um jogo em que o Fortaleza conseguiu claramente controlar o Ceará, que, como eu disse, vem de uma temporada passada muito boa com o Guto Ferreira, manteve essa pegada, né, chegando na final da Copa do Nordeste, que perdeu para o Bahia, conseguiu controlar o Ceará e chegou muito perto, inclusive, de ganhar o jogo no segundo tempo. Então é um título histórico, é uma história também muito interessante de mais um estadual escrita nesse 2021, que mostra que, olha, a gente tem problema de calendário, a gente pode enxugar esse produto, mas ele é um produto que ainda produz muitas histórias legais, muitos momentos icônicos para torcedor, e acho que isso precisa ser, de alguma forma, respeitado também, como eu acho que tem que ser respeitado o time do Grêmio, tetracampeão gaúcho, de novo em cima do Internacional, ganhando o título como o melhor time, ainda invicto o Thiago Nunes, que estava até 100%, inclusive, mais um clássico truncado, mais um clássico em que o time do Inter sucumbe a um Grêmio com uma base mais antiga, que mantém uma estrutura mesmo com um técnico diferente, que explora muito bem os lados. O Thiago Nunes, agora com a chegada do Douglas Costa, vai ficar ainda mais forte essa exploração de velocidade pelos lados que tem o time do Grêmio. Ele consegue realocar o Maicon dentro do time do Grêmio com efetividade, com segurança, e aí é um título justo em cima de um rival, em cima de um trabalho que também está começando, mas que já tem um pouco mais de tempo, do Miguel Ángel Ramírez, e que mostra, e está aí, pela rivalidade, pela chegada do Thiago Nunes agora, pela recente saída do Renato, que importa sim, importa muito para o torcedor e para os jogadores do Grêmio, né? Você, de novo, ganha um voucher, ganha um alívio, ganha o direito de errar mais um pouco de tempo, né? Porque você se alivia. Hoje os estaduais para muitos representam mais alívio, como diz Vitor Sérgio Rodrigues, do que necessariamente alegria, só que o que a gente está vendo aí sim é fruto de uma alegria enorme de um time que foi superior nos 2 jogos da final, que chegou inclusive com uma vantagem para a finalíssima e soube usar essa vantagem para ser campeão gaúcho mais uma vez. Então o campeonato estadual ele dá uma toreada ali, ele ainda é capaz de cometer estragos, ele ainda é capaz de cortar trabalhos que estão começando, ele é capaz de dar confiança para trabalhos que estão começando. Então, os estaduais ainda têm história no futebol brasileiro, podem diminuir, podem ficar melhores, podem ocupar um lugar em que eles atrapalhem menos, mas eu já fui muito a favor do fim dos estaduais, hoje não sou mais. Eu entendo que dentro da cadeia produtiva eles ocupam um papel importante, sim, a gente precisa levar isso em consideração, e não dá para ignorar
que ainda tem essas histórias para serem construídas. E se você for em vários estaduais ao longo do país, você vai ver em cada um contexto de uma história legal, de um personagem, de uma equipe, de uma derrota, de uma amargura, de uma alegria, de uma artilharia, que às vezes muda a vida de um jogador, muda a vida de um treinador, muda a vida de um grupo. Então, ainda não dá para limar os estaduais. Você pode reorganizar, até por conta de um calendário que já é maluco, ficou ainda pior por conta da pandemia. Mas os estaduais respiram, por aparelhos, mas respiram, viu? Se inscrevam aí no canal, toquem na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, Telegram, Clubhouse, beleza? É nóis, tamo junto.